Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, dando continuidade à nossa disciplina, já tem alguns dias já que eu não gravo, que eu estava preparando uma palestra de bioinformática, né? Já até passou isso. Eu voltei agora a gravar as aulas de compiladores. Na verdade, faltam quatro, né? Essa aula de geração de código, depois uma de otimização, depois uma sobre arrays e sobre programas. Hoje, então, eu vou falar de geração de código, é o nosso último projeto, né? É, Eu não sei ainda, tá, gente, se vai ser o último projeto ou se ele vai ser o penúltimo. Eu tava querendo deixar o projeto 7 como extra, mas não sei, eu acho que vale a pena vocês tentarem fazê-lo, né? Mas eu vou pensar ainda, tá? Enfim, essa aula é a aula que vai embasar o projeto 6, tá? De novo, eu vou fazendo a apresentação com o PowerPoint aqui editável, né? Nesse modo editável, para eu poder já ir corrigindo os slides caso eu encontre algum problema, tá? Então, pessoal, agora a gente já tem, a gente já fez análise léxica, análise sintática, análise de restrições, a gente implementou recuperação de erros e a gente tem a nossa árvore sintática abstrata montada. A gente vai, a gente tem todo o front-end do compilador pronto. A gente vai agora para o back-end do compilador, que é justamente transformar agora a nossa representação intermediária, que é a árvore sintática abstrata, no código de máquina e, no caso, no assembly da CVM, tá? Então, a geração de código não depende somente do código-fonte da linguagem, mas também da máquina-alvo, claro, né? Então, para cada máquina, a gente vai ter um assembly diferente, um conjunto de instruções, de código de operações diferentes. Então, fazer isso não é uma coisa muito genérica, né? A gente vai estar agora amarrado na máquina-alvo. Se bem que na próxima aula a gente vai ver, né, rapidamente aí uma iniciativa para tentar generalizar isso, uma linguagem intermediária que aí sim ela é traduzida para máquinas-alvo diversas, né? Mas isso a gente vê depois. Então, a regra primordial da geração de código, isso é óbvio, né? O código objeto resultante tem que ser semanticamente equivalente ao programa-fonte. É lógico, você vai fazer a soma de dois números, você quer que a soma seja feita naquela ordem. Você não quer que, por exemplo, o número da direita seja somado com o número da esquerda, porque se um desses números for negativo, isso pode dar problema, né? Então você quer que aconteça na ordem que você colocou, tudo do jeito que você colocou. Então tem o código assembly que vai ser o executável no final do seu programa, ele tem que ser semanticamente equivalente ao programa que você escreveu na linguagem de alto nível. É, ah, Aqui tem uma observação que, além de erros de entrada e saída, os erros encontrados durante a geração de código representam sempre erros internos e nunca devem ocorrer. Ou seja, a gente tem, se gerou erro lá na geração de código, tem um certo, você não pode gerar código errado, né? Isso que está querendo dizer, né? Ocasionalmente usaremos mecanismos de asserção de Java para ter certeza de que tudo está consistente. Dentro de alguns métodos de implementação, está usando o assert, isso vocês já devem ter visto em vários exemplos, mas na verdade a gente acaba que não vai utilizar muito isso, tá? O método assert está sendo usado, mas na prática, na hora que o compilador estiver pronto, isso é mais para teste. Quando o compilador estiver pronto, a asserção, na verdade, quando é compilado em Java, ela é desabilitada, é desligada, tá? Ela só é habilitada quando você dá uma flag lá, dá uma opção para o compilador, na verdade, tá bom? Agora o que que a gente vai se preocupar agora? A gente vai se preocupar em gerar código para CPRL/0. A gente não vai estar lidando com arrays nem subprogramas, apesar de a gente já ter uma parte implementada deles, a análise de restrição pelo menos já está implementada até esse ponto, né? A CVM é a nossa máquina-alvo. Com isso a gente vai conseguir algumas simplificações, por exemplo, entrada e saída. A gente não vai precisar implementar entrada e saída e assembly, porque ela já tem instruções de baixo nível que fazem isso. E usa eficiente de registrador de propósito geral, porque ela não tem registrador de propósito geral. Ela só tem 4 registradores de propósito específico, né? Que é lá o program counter, a base da pilha, o topo da pilha e aonde os subprogramas vão iniciar também, tá? Outra marcação aí de é a base da onde os subprogramas vão iniciar, que no nosso caso ainda não é preocupação, pelo menos por agora, tá? Ah,
É lógico que a gente não está gerando código binário direto, a gente está gerando código assembly e o montador que vai gerar o código objeto no final, né? Por que isso? Porque a gente vai ter ainda um nível um pouquinho mais alto de abstração, porque a gente vai conseguir usar alguns rótulos dentro do assembly, que aí o montador vai converter esses rótulos para endereços mesmo para a execução do programa, tá? Ah, a geração de código ela vai estar concentrada no método emit, que todas as classes da árvore sintática abstrata vão herdar de alguma forma, né? É parecida com o check constraints, onde a gente fazia a verificação das restrições, né? Aqui a gente vai emitir o código, vai gerar o código assembly da CVM no método emit. E a execução é bem parecida. O que vocês vão ter que fazer no projeto é implementar o método emit para algumas classes. Acho que são só 4, tá? Essa é uma implementação bem simples, eu não quis complicar muito a vida de vocês, tá? Bem, emitindo o código objeto, né, o código assembly. Então, emit label emit dentro da classe AST. Emit label, ele imprime uma label e emit imprime uma instrução em assembly. Tarará, isso aqui é óbvio, beleza. Bem, os rótulos, né? O que é isso, né, pessoal? Quando a gente está escrevendo código em assembly, vocês devem ter visto em arquitetura, a gente não tem instruções de alto nível para fazer um if, para fazer um for. Até tem restrições, até tem instruções de branching, né? Que é de desvio. Só que aquilo lá não parece muito com um if, né? A gente não consegue ter lá dentro do branch, por exemplo, mais de uma condição. É uma condição só normalmente. E além disso, a gente não tem instrução para fazer for, nem para fazer while, nem para fazer loop de modo geral, né? Então a gente tem que gerenciar o código assembly, a execução dele vai ficar indo e voltando. Eu tô nessa linha, vou para a próxima, mas eu tenho uma instrução aqui que fala para eu desviar a execução do código para, sei lá, 30 bytes para trás. Aí o PC tem que pular 30 bytes para trás para voltar a executar uma coisa que talvez já tenha sido executada. Para facilitar um pouco a geração de código, a gente escrever código assembly, a gente pode usar esses rótulos que vão marcar posições dentro do assembly, dentro do código assembly, para a gente saber onde que a gente vai. E depois o assembler vai converter esses rótulos para os endereços de fato, né? Eu já falei, né? Os desvios branches, né? O pulos, tanto faz, né? São os dois nomes aí que a gente encontra bastante. Branch são os desvios, pulos são os jumps, são relativos, ou seja, eles estão sempre embasados no endereço inicial da primeira instrução. É o assembly que computa o deslocamento, o offset, né? Quanto que ele tem que ir. Aí, além disso, né, esses relativos, é sempre relativo à instrução que eu tô. Quanto que eu tenho que ir para trás ou quanto que eu tenho que ir para frente. Então, por exemplo, uma instrução aqui, BRL5 pode ser traduzido como desvie, né, o branch, menos 12 bytes para trás. O menos 12, né, quer dizer que eu vou 12 bytes para trás. Se fosse só 12, seriam 12 bytes para frente, né, da execução das instruções, no caso, né. E o BR é a instrução de branch, né, branch é desvio incondicional, você faz chegou aqui, ele desvia para o rótulo, tá? A implementação dos labels está dentro da classe AST, é um método que chama getNewLabel, ela vai ter um contador lá dentro que vai ficar gerenciando isso. Cada vez que você chama um getNewLabel, é gerado um label novo e aquele contador ele é incrementado, tá? Agora, acho que ele é incrementado antes ou depois de gerar string, acho que é depois. Mas isso também não importa, só importa que chamando o getLabel vai gerar um label novo. E cada label desse vai ser a string, um L de label e um número que vem desse contador, tá? Numa instrução de loop, agora a gente começa a chegar um pouquinho perto aí do que a gente vai implementar, tá? Então, emitindo código para uma instrução de loop. A classe loopStatementST usa dois rótulos, o L1 e o L2. O L1 é o rótulo para o início do laço e o L2 é o rótulo para o fim do laço, porque ela vai ter uma condição que, se aquela condição for verdadeira, ele vai ter que desviar para o início do laço e vai ter que executar. Terminando, ele tem que voltar. Na hora que a instrução for falsa, ele tem que sair do laço. Então, ele tem que ir para L2. Para essa instrução que segue o laço. Porque eu tenho que sair desse bloco que está sendo executado, né? Esses rótulos são inicializados dentro do construtor. Então, L1 e L2 eu chamo getNewLabel. Só que vocês não vão ter que se preocupar, tá? Todas essas implementações de criar label novo, a posição correta, eu já coloquei, já deixei para vocês, já coloquei várias dicas aqui nos slides, tá? Tanto é que
eu tive alguns problemas, na verdade, por cerca aí de quase uma semana durante a implementação, porque o código que eu estava gerando não estava batendo com o do autor, apesar deles serem semanticamente equivalentes. O meu assembly não estava batendo com o dele. Aí eu entrei numa conversa com ele aí durante quase uma semana até ele perceber que os códigos de teste, os arquivos de teste dele estavam errados. Porque ele gerou aqueles arquivos numa versão anterior do compilador e ele não atualizou. Aí ele até me pediu desculpa, agradeceu o auxílio e tal. Aí ele até me mandou a implementação final dele do compilador para eu comparar com o que eu estava fazendo. Que ele não fornece também isso, tá bom? Então a gente resolveu isso, consegui dar uma mão aí para ele, né, para resolver. É... Isso aqui tá óbvio, né? L1 e L2 são os identificadores, né, dos dois labels, mas de fato o que está no L1 e de fato o que está no L2 vai depender do que foi retornado aqui e aqui. Opa, aqui e aqui, tá? Ou seja, a string com L e um número vai estar aqui e aqui. É o que está dizendo aqui embaixo, tá? Aí, pessoal, vem as instruções de desvio, né? Essas 7 instruções de desvio, elas lidam com zero, certo? Elas vão comparar o que está no topo da pilha, vai desempilhar e vai comparar, verificando, né? Sim. Menos a BR. A BR é incondicional. A BR ela tem o parâmetro dela, que é a quantidade de bytes que tem que desviar, ou o label para onde você quer desviar, e ele desvia. Chegou ali, desvia automático, vamos dizer assim. As outras 6, elas dependem do valor que está no topo da pilha. Então, quando a gente invoca elas, é desempilhado o valor que está no topo da pilha, é feita a comparação e, se for verdade, desvia para o label que está como parâmetro. Se for falso, vai para a próxima instrução. Tá? Então, BNZ e BZ são meio que uma ao contrário da outra. BNZ é desvie se não for zero, ou seja, quer dizer, desvie se for verdade, porque tudo que não é zero é verdade, é verdadeiro. E BZ é o branch if zero ou branch if false, né? Se for zero, ele faz o branch, ele dá o desvio. BG e BGE, branch if greater e branch if greater or equal, de novo, relacionando agora com zero. Se o valor do topo da pilha for maior que zero, desvia. Se o valor que está no topo da pilha for maior ou igual a zero, desvia. E o BL, BLE é o contrário, né? É a parte do menor. Se o valor que está no topo da pilha é menor que zero, desvia. No BL e no BLE, branch if less or equal, é desviado se o valor que está no topo da pilha for menor ou igual a zero. A gente vai usar essas instruções, na maioria das vezes, em conjunto com a instrução CMP, que é a instrução compare. Essas instruções de desvio são usadas para implementar a lógica de controle de fluxo dentro do programa e subprograma. Deixa eu ver uma coisa aqui, se está falando do compare aqui embaixo. Não. Acho que depois vai falar com mais detalhes. Mas o compare, acho que eu até comentei já isso com vocês, já até apareceu. É uma instrução que vai... O que ela vai fazer? Ela vai desempilhar os dois valores que estão no topo da pilha e vai comparar eles. Quem está no topo, antes dela executar, na hora que ela for executar, o primeiro elemento que vai ser removido é o operando da esquerda. O segundo elemento é o operando da direita. Ela vai comparar esses dois operandos. Se o primeiro for menor que o segundo, ela vai empilhar menos 1. Se os dois forem iguais, ela vai empilhar 0. E se o primeiro for maior que o segundo, ela vai empilhar 1. Certo? O compare faz isso. E aí a gente usa as instruções de desvio para tomar alguma atitude aí em relação a esse valor que está no topo da pilha. Tá? Como que emite código para um desvio incondicional? O desvio incondicional da CVM tem a forma BR, já falei dele, é o branch, LN, que é o label, e o label para onde você quer ir. Tá? Aqui, se a gente identificar que é um identificador dentro de uma classe, isso aqui vai ter um valor da string L com um número qualquer. Tá bom? O assembler converte BRLN para um desvio com deslocamento relativo à instrução-alvo. Na hora que o assembly for ler o código e for fazer a montagem do código, ele vai ver que o label a string, tá? L10 é o endereço a partir da posição que eu tô, é 30 bytes para frente. Então ele vai trocar para 30 aqui, tá bom? Como que a gente emite, né, dentro lá do código, a gente invoca a função, o método, perdão, emite,
passa a string BR, porque agora eu estou gerando o código, né? Isso aqui é código novo, então eu estou gerando uma string que depois vai ser montada, que vai ser o assembly. BR, que é o comando, que é a instrução, comando não, né? Perdão, a instrução. E o label para onde que eu quero que desvie incondicionalmente, tá? Bem, emitindo o código de instruções de desvio baseadas em valores booleanos, isso aqui a gente vai ter que usar bastante, né? Em várias situações, o código gerado para uma expressão booleana é seguido imediatamente por uma instrução de desvio. Considere como exemplo uma expressão relacional usada como parte de uma instrução de um while em um laço. Deixa eu abrir o programinha de desenho, porque é que eu acho que é melhor eu desenhar para facilitar o entendimento, tá? Ah, preciso colocar a mesinha aqui, peraí. Vou pegar aqui na gaveta. Nossa, a gaveta é uma bagunça. Tá dando até medo. Conectar aqui. Esqueci que eu ia usar. Bem, vamos lá, ó. Considere como exemplo uma expressão relacional usada como parte da condição de while em um laço. Então, imagina que a gente tem um código lá em CPRL, que é um while x menor ou igual a y. Certo? Aí loop e as instruções, né? Nesse caso, queremos gerar código similar ao seguinte. Assuma que L1 é rótulo para a instrução que segue o laço. Então, vejam. Se isso aqui for verdadeiro, eu quero isso aqui entrar dentro do while, certo? E eu vou executar as coisas. Se for falso, eu quero, se for verdadeiro, né? Vamos colocar a cor aqui. Se for verdadeiro, eu quero entrar. Se for falso, eu quero pular o while, certo? Pular o while. Certo? Então, vamos ver o que tá, qual que é o assembly aqui que vai ser gerado. Bem, eu vou gerar CMP e BGL1. Vamos escrever o código aqui, ó. Isso aqui em assembly. Vejam, eu vou ter emite o código para deixar os valores de x e y no topo da pilha. Vamos colocar dois valores para o x, para a variável x e para a variável y. Vamos falar que o x vale 0 e o y vale 10. Beleza? Então, na hora que eu emitir código para guardar esses dois caras aqui na pilha, depois a gente vai ver a instrução para isso. Lembra que a pilha a gente foi desenhando para baixo, né? Aqui eu tenho as instruções e aí vamos imaginar que a pilha está vazia aqui a partir desse ponto, né? Essa parte que ela vai crescer com as variáveis. Então, eu vou empilhar o x, vou empilhar o y, e aí vai chegar na instrução CMP. A CMP vai desempilhar o y, desempilhar o x. Lembra que eu falei? Esse cara aqui é o segundo operando, esse aqui é o primeiro operando. E ela vai comparar eles. Compara 0 com 10. Se esse for menor que esse, ela vai gerar menos 1. Se os dois forem iguais, ela gera 0. Se os dois forem, se o primeiro for maior que o segundo, ela gera 1. Bem, na hora que eu desempilhei o 10, ele vai ser meu segundo operando. Isso aqui vai ter que ter saído da pilha. Na hora que ela desempilhou de novo para executar o processo dela, o próximo operando, esse aqui vai sair da pilha também. E aí ele vai comparar o primeiro com o segundo. Bem, o valor ele é menos 1, concordam? Porque esse é menor que esse. Ela vai empilhar menos 1. E aí vem BGL1. O que o BG faz? BG é branch greater, não é isso? Branch greater. Branch greater than 0, né? Então, não tem o 0 lá na descrição, né? Mas ela faz o branch se for maior que 0. Bem, vai desempilhar esse cara. Então, esse aqui foi a execução da CMP. Na hora que eu vou executar o BGL1, esse cara aqui vai ser desempilhado. Então, eu vou ter a pilha com o que tiver antes, né? E vai comparar
se ele é maior que zero. Menos 1 é maior que zero? Não, menos 1 não é maior que zero. Então, isso aqui, vamos dizer assim, que isso aqui vai dar falso. Então, ele não vai dar o branch para cá. O que vai acontecer? Ele vai continuar executando a partir dessa instrução. Então, se isso aqui substituiu isso, na verdade, o desempilhar o y desempilhar o x, fazer a comparação e dar o BG, se isso aqui, o que está querendo testar? Que se for falso, eu pulo. Se for verdadeiro, eu continuo executando as instruções. Entenderam mais ou menos a ideia? Tá? No próximo slide, a gente vai ver um exemplo quase que o contrário, né? Considere o segundo exemplo usando a mesma expressão relacional. Então, o x menor ou igual a y, x valendo 0, y valendo 10. Só que agora, como parte de uma instrução exit. Então, eu tenho o laço, e aí eu tenho aqui dentro um exit. Exit when x menor ou igual a y. Certo? O que isso aqui vai fazer? Vejam, nesse caso, queremos gerar código similar ao seguinte. Assuma que L1 é o rótulo para a instrução que segue o laço, depois do laço. Tá? Então, vejam, antes de olhar o código, note que no primeiro exemplo, você queria gerar um desvio se a expressão relacional fosse falsa. Não é isso que a gente fez? Bem, se essa expressão for falsa, eu quero desviar para fora. Agora, naquela ali, eu desvio para fora se ela for verdadeira, porque eu vou dar um exit, eu vou sair do laço se isso aqui for verdadeiro. Então, vejam, o que vai mudar? Eu vou pôr um BLE. Lá não era BG? Aqui eu quero desviar se for menor ou igual a zero. Então, vai fazer a mesma coisa. Então, imagine que eu tenho 0 e tenho 10. Vai empilhar o 0 e empilhar o 10. Na hora que chegar no compare, vai desempilhar o 10, que é o segundo operando, vai desempilhar o 0, que é o primeiro operando, vai comparar, vai dar menos 1. E aí, ó lá, branch less e é menor. Então, aqui a gente vai ter, nesse lugar aqui, na verdade, é outro código, né? Não é aqui em si. BLE L1, né? Eu vou ter menos 1 no topo da pilha, vai desempilhar. Menos 1 é menor ou igual a zero? Menos 1 é menor ou igual a zero? É, vai dar verdadeiro. Então, ele dá o branch para fora do loop, para o L1. Aqui eu queria rodar se fosse o quê? Verdadeiro. Só que eu verifico se ela é, no caso aqui, se ela for verdadeira, eu continuo a execução. Se ela for falsa, eu quero pular para fora, que é o que aconteceu aqui, né? Esse aqui eu vou pular para fora quando der o quê? Verdadeiro. Aí eu tenho que verdadeiro o quê? A comparação com zero. Certo, pessoal? Toma cuidado, pessoal, é um pouco confuso, tá? Mas assim, entra na cabeça com a prática, tá bom? Então, além da versão padrão do método emit, que deixa o valor de uma expressão no topo da pilha, a gente vai ter também um método que chama emit_branch, que vai fazer essas coisas de forma um pouco mais transparente para a gente, para expressões que emitem código para produzir um valor na pilha, além de código que executa algum desvio baseado naquele valor. Então, eu vou ter empilhamento e já vou usar aquele valor para fazer alguma coisa e já emitir direto o branch. Então, ela chama emit branch. Ela tem dois parâmetros. Ela tem um parâmetro que chama condition, que quer dizer isso aqui? Ó? Eu quero verificar se a minha expressão ela vai ser verdadeira ou se vai dar falso. Se a condição é verdadeira ou se é falso. Se ela for verdadeira, vai gerar um conjunto de instruções de desvio. Se ela for falsa, vai gerar outro conjunto, dependendo do que eu desempilhei da pilha dos operandos, né? E eu tenho um label para onde eu quero que vá, caso aquilo ali seja o desejado. Então, como apontamos nos exemplos anteriores, algumas vezes queremos emitir código para executar um desvio caso a expressão seja avaliada em verdadeiro ou em falso. O parâmetro booleano condition no método emit_branch é usado para especificar qual opção queremos usar. Porque vejam, a gente está amarrando com essa ideia. Aqui eu queria desviar se fosse falso, para fora do while. Aqui eu queria desviar para fora do while se isso aqui fosse verdadeiro, se a geração fosse verdadeira lá dentro, né?
Então, pessoal, onde que eu parei mesmo? Aqui já falei, né? Então, o método emit_branch é definido na classe expression, é sobrescrito na classe relational expression, e a implementação padrão na classe expression funciona apropriadamente para constantes e valores nomeados do tipo boolean, para a expressão not. E para os outros tipos de expressão, aí, no caso, né, relational expression, a gente vai ter a sobrescrição dele, e o código é esse aqui. O que ele faz? Passa a condição, se eu quero verificar se é verdadeiro ou se é falso, o desvio, né? E o label para onde que eu quero que vá. Primeira coisa que ele faz, pega o operador, porque eu preciso saber que operador que operador relacional que é, se ele é igual, se ele é diferente, se ele é menor ou igual, maior ou igual, igual, menor ou igual, maior ou igual, menor e maior, né? Emite os operandos, então desempilha os dois operandos, compara, emite aqui o código para fazer a comparação, pega o símbolo do operador para eu poder comparar qual que é que eu quero, qual que é que que está entrando, para eu gerar a expressão de desvio apropriada. Então, ele dá um emite e usa um operador ternário aqui. Se der verdadeiro aqui, ele emite BZ_label, quando eu tenho símbolo igual, né? E se for falso, BNZ. Ou seja, é igual a zero, se for verdadeiro, é diferente de zero, se for verdadeiro. Se for falso, perdão. Aqui é a mesma coisa. Se for diferente, perceba que é o reflexo dessa, né? É invertida, né? Se a condição for verdadeira, ele gera se não for zero, se ela for falsa, se for zero e assim por diante. Tudo bem? Para os outros. O que eu recomendo para vocês é facilitar o entendimento? Simulem a execução, tá bom? Simulem a execução, como eu fiz agora há pouco no desenho, para vocês entenderem o que é que está acontecendo, tá? Como que faz para fazer emissão de instruções de carga, são instruções load ou de armazenamento, né, que são as instruções store? De novo, está pronto. Dentro da ST fornece dois métodos, o emit load inst e o emit store inst, e elas dependem do tipo, porque dependendo do tipo, é um tipo de load ou um tipo de store que vai ser executado, porque cada tipo tem um tamanho que vai precisar de um espaço apropriado, né? Então vejam, se o tipo ocupar 1 byte, vai usar o load B. Se for 2 bytes, load 2B, perdão. Se for load W, que é o word, são 4 palavras, são 4 bytes, que é uma palavra. E load, você consegue especificar a quantidade, perdão, a quantidade de bytes. E a mesma coisa o store, tá? Ele tem os pares, né? Só ver se tem alguma coisa que eu preciso falar aqui. Ah, tá. O store tem que lembrar, pessoal, que vai ter no topo da pilha sempre um endereço, né? Aí ela vai lá naquele endereço para pegar o valor que vai ser armazenado. A emit load inst, então aqui vem, né? Vem o tipo, então pega o tipo a quantidade de bytes que aquele tipo tem. Dentro do tipo type a gente já tem essa informação, que já vai estar correta por causa do processo de análise, né? Perdão. A gente vai ter aqui as, as comparações, né? Então, se for byte por palavra, por que é uma constante aqui? Porque a gente pode mexer nessa VM, a gente pode remexer nela para a palavra ser maior, né? Tá aqui no tamanho, o tamanho dela é 4. Gera uma load W, se a quantidade de bytes for 2, gera uma load 2B, se for 1, load B. E caso contrário, ele gera um load com a quantidade de bytes que esse aqui está especificando, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver alguma coisa envolvendo arrays, né? Não tem do store, né? O store é a mesma coisa, tá bom, gente? Depois vocês podem dar uma olhada no código. Visto que agora, computando endereço relativo. Visto que todo endereçamento é calculado de forma relativa a um registrador, precisamos computar o endereço relativo, offset ou deslocamento. Normalmente eu vou usar essa palavra offset, tá? Para cada variável, além da quantidade de bytes de todas as variáveis. Isso aqui, pessoal, de novo, isso aqui vai ser gerenciado automaticamente já na classe AST. Esse set relative address da classe program da AST computa
computa esses valores iterando sobre todas as declarações únicas de variáveis. Vocês lembram que tem que gerar um program e uma constante lá que vai dar a quantidade de bytes que vai ser alocada para eu poder armazenar as variáveis? Então tem as instruções, depois tem as variáveis globais, depois eu começo a parte que vai diminuir e aumentar da pilha, né? Então esse set relative addresses, ele faz isso. Ele percorre todas os tipos que estão declarados, todas as variáveis que estão declaradas, para ver quanto que ele vai ocupar, para ele gerar aquele program corretamente, né? Então, vejam, o meu endereço inicial é 0. Se o meu endereço relativo começasse em 1000, aí seria 1000 aqui, entendeu o que eu estou querendo dizer? Só que ele é sempre baseado em 0, né? Porque é aonde eu começo as instruções de variáveis e depois a parte da pilha que vai crescer e diminuir, né? Se a parte declarativa for diferente de nulo, eu percorro todas as declarações e para cada declaração, que é uma declaração do tipo de variável simples, né, variável única, eu seto o endereço dela naquele ponto. Então, por exemplo, eu comecei no 0, peguei uma variável que o tamanho dela é 4, um inteiro, eu vou processar ela, vou setar o valor relativo dela, o valor relativo dela é 0, porque ela está no 0. E aí, o que acontece? Eu somo no meu endereço atual o tamanho dela e passei 4. Então, na hora que eu vou processar a próxima variável, a próxima declaração, o endereço relativo dela vai ser 4. E se ela for o inteiro de novo, o endereço atual vai passar a ser 8. Na hora que processar a próxima, o endereço daquela terceira variável, o início dela vai estar no 8, e aí eu vou pegar o tamanho dela e assim por diante. E aí você aproveita o cálculo de todos os endereços relativos para fazer o quê? Para obter a quantidade total quantidade total de bytes que vai precisar para usar lá na instrução program para fazer a alocação de memória, a alocação da pilha, né, específica. Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho, a gente vai agora mais perto do que a gente está fazendo. Acho que a partir de agora acho que não tem mais tanta teoria, não lembro exatamente, mas vamos lá. Para as variáveis, à esquerda, a instrução de atribuição. Então, tem uma instrução de atribuição. Estou pensando na variável, no cara naquela entidade que recebe valor, né? A gente diferenciou aqui, lembra? Se o identificador está do lado esquerdo do operador de igual, a gente chama de variável. Se está do lado direito, a gente chama de valor nomeado. Então, para as variáveis à esquerda da instrução de atribuição, a geração de código precisa deixar o endereço da variável no topo da pilha. Eu preciso, quando eu estou... Porque o que acontece? Eu vou ter que pôr o endereço da variável no topo da pilha, vou fazer o que precisa e a última instrução vai ser um store, pegando esse valor e colocando naquele endereço, colocando esse valor naquele endereço que é o endereço da variável, né? Então a instrução load address, load global address da CVM empilhará o endereço global de uma variável no topo da pilha. Então quando eu faço isso, ele empilha o endereço global da variável no topo da pilha, porque eu vou precisar. Então, na hora que eu falo, ó, eu preciso pegar esse endereço, que na verdade eu preciso gerar isso, né? Aquela variável ela tem um endereço e eu dou esse load nesse endereço. O que vai acontecer com isso aqui? Eu vou guardar o endereço global, eu vai fazer o cálculo da onde eu tô mais a parte relativa, né? Porque eu preciso saber o endereço correto daquilo ali. Para a CPRL, todas as variáveis podem usar essa instrução, visto que todas elas têm escopo de programa. CPRL/0. Quando a gente estiver lidando com subprograma e com array, a gente vai ter que usar uma outra instrução de carga, que é laddress, que é local, porque aí, o que acontece? Eu vou ter a pilha crescendo e diminuindo enquanto eu estou no programa. Na hora que eu invoco um, um subprograma, o que vai acontecer? A base da minha pilha, ela vai estar, eu vou ter a base da pilha do subprograma, porque eu vou trabalhar ali embaixo, as outras coisas continuam vivas lá. Na hora que termina isso aqui, eu volto, né? Então, o método exit para a classe, emite para a classe variable, né, da CPRL 0, ele é simplesmente isso aqui, dá um load global address para o endereço e passa o endereço relativo aqui. Na hora que isso aqui for montado, né, isso aqui vai ser usado como base para saber onde que eu tenho que ir pegar o valor. Para CPL completo, precisaremos modificar o método emit da classe variable para lidar corretamente com parâmetros,
variáveis declaradas no escopo de subprogramas, expressões indexadas para variáveis de arrays. Algumas dessas coisas já vão estar prontas agora e depois vocês vão ter que fazer o restante para a implementação do último projeto, que como eu já disse, eu não sei ainda se vai ser opcional, se vai ser obrigatório, tá? Expressões. Para expressões, a geração de código precisa deixar o valor da expressão no topo da pilha. Então, veja, a gente falou da variável que a gente tinha que deixar o valor dela, o endereço dela no topo da pilha. A expressão vai ser calculada e o valor dela vai ficar no topo da pilha. Depois, o processo de store vai ser pegar esse valor que está no topo e armazenar naquele endereço que vai estar agora no topo, depois que o valor foi desempilhado. Então, o tamanho e quantidade de bytes do valor dependerá do tipo da variável. Então, depois da execução de uma expressão, se essa expressão como um todo for uma expressão lógica, né, ou relacional, vai ser o tipo boolean. Se for com caracteres char, com inteiros em 4 bytes, né? É o tamanho dos bytes. 1 byte para boolean, 2 bytes para char, 4 bytes para inteiro. Vários bytes para um literal de string. Literal de string tem 2 bytes para cada caractere e um inteiro que representa o comprimento ou tamanho da string. Lembrando que aqui a gente só tem constantes de string, né? A gente tem literais de string que a gente pode usar. A gente não tem o tipo string. Poderia ser implementado? Poderia, só que a gente não vai ter. Pelo menos nessa iteração da disciplina. Um objeto da classe constValue é um literal ou um identificador declarado como const. Bem, se ele é um literal e se ele é um identificador declarado como const, a gente vai ver que a gente não precisa ficar lidando muito com a pilha. Basta a gente colocar esse valor ali na instrução diretamente. A gente não precisa lidar com memória, né? Como se aquilo ali fosse uma variável, porque ele é constante, ele simplesmente vai ser como se houvesse uma macro expansão da linguagem C. Ele sai percorrendo ali onde ele acha a ocorrência daquilo, sai percorrendo não. Toda vez que eu encontrar a ocorrência de uma constante ou de um literal, eu substituo ali no assembly pela constante ou pelo literal em si, né? Barará. Emite para const value, olha lá então, ó, se o tipo for inteiro, simplesmente dá um load sem int no get literal int value. Pega o valor, né? Expression type, se for um boolean, LCB boolean. Se for caractere, LDC, desculpa, CH, que é de char, e se for string, LDC, se é constante aqui no caso, né? For uma string, pega o tamanho aqui, pega o conteúdo, perdão, do literal, tá bom? Se não for nenhum desses tipos, lança uma code gen exception, porque sendo que aqui nunca deverá ser alcançado, né? Esse else nunca deve chegar aqui dentro, porque a gente já passou pelos processos de análise, né? A gente não vai ter tipos diferentes do que esses aqui, tá bom? Valores nomeados. Valor nomeado é similar a variável, com exceção que ele gera código diferente. Por exemplo, considere a instrução de atribuição abaixo. O identificador X representa a variável, o identificador Y representa o valor nomeado. Isso a gente já falou várias vezes, né? A classe named_value é definida como uma subclasse de variable. A geração de código para a classe named_value precisa invocar emit da superclasse, deixando o endereço da variável no topo da pilha. Invocar emit load inst, que desempilhará o endereço da pilha e então empilhará a quantidade apropriada de bytes no topo da pilha, iniciando naquele endereço de memória. Então, o que a gente está fazendo? A gente está preparando para carregar esse valor aqui no topo da pilha, né? Então, o método emit para a classe named_value, eu chamo super.emit, eu vou fazer o endereço, deixo o endereço da variável no topo da pilha, e aí eu dou emit load inst e uso o tipo para eu poder gerar a instrução de carga, tá bom? Um tamanho, né, específico que vai sair aqui do tipo e o endereço que vai estar no topo da pilha que vai ser obtido por aqui. Geração de código para expressões. Pessoal, a maioria dessas coisas está pronta, tá? Não precisa ficar sofrendo muito não, tá bom? Uma expressão binária contém um operador e um operando, sendo que operando é uma expressão. A geração de código para a expressão unária segue... A gente está falando unária, né? Aqui, uma expressão unária
contém um operador e um operando, sendo que operando é uma expressão. A geração de código para uma expressão unária segue usualmente o seguinte padrão. Então, eu emito o código para o operando e eu emito o código para executar a operação. Então, se é uma expressão not, eu ponho o operando no topo da pilha e invoco a instrução not para fazer alguma coisa com ele. Para a expressão binária, é praticamente a mesma coisa. Contém o operador e dois operandos, sendo que cada um deles é uma expressão. A geração de código para expressão binária segue usualmente o seguinte padrão. Então, a gente, olha só, emitir código para o operando da esquerda, emitir código para o operando da direita e emitir código para executar a operação. Quando a operação for executada, a gente sabe que esse cara aqui, que foi empilhado por último, vai ser o operando da direita, e esse cara que foi empilhado primeiro vai ser o operando da esquerda. Então tem essa observação aqui, né? Ó. Note que estamos gerando código que avaliará a expressão usando uma abordagem pós-fixada, ou a notação polonesa inversa, notação polonesa reversa, que é a reverse Polish notation, que é aquela ideia, eu tenho lembra da expressão pós-fixada? 5 espaço 10 espaço mais. O que eu estou querendo fazer? Estou querendo somar 5 com 10, sendo o 5 operando da esquerda, o 10 operando da direita. Se eu estivesse usando uma pilha, o 5 empilharia, depois o 10, na hora que eu for executar o mais, eu tenho que desempilhar o 10 e o 5 e saber que o 10 está à direita e o 5 está à esquerda, tá bom? Bem, agora sim, eu acho que agora a gente vai ter os exemplos de geração de código para as nossas classes, tá? Então, adding expression, como que é? Olha só, pega a expressão da esquerda, pega a expressão da direita, pega o operador, emite código da esquerda, emite código da direita e dependendo do operador, como é uma expressão de adição, se for adição, se for plus, o operador for um plus, né, um símbolo de mais, eu emito a instrução add. Se ele for o operador menos, eu emito a instrução sub. Por quê? Eu vou ter no topo da pilha o resultado do operador da direita com o resultado do operador da esquerda, que vai ser o próximo elemento, antes do elemento que está no topo, e aí eu vou ter a invocação de uma ou de outra instrução de soma, que é o add ou o sub, que elas vão desempilhar os dois, vão fazer o resultado, vão executar o cálculo e vão empilhar de novo, né? Aqui é análogo, pessoal, a multiplying expression. Só que na multiplying expression a gente vai ter três operandos, né? Três tipos de operandos, não, perdão. Três tipos de operadores, tá? Então, avaliação de curto-circuito de expressões lógicas. Aqui, pessoal, na verdade, é só para explicar como que está funcionando, tá? Avaliação em curto-circuito, acho que eu já expliquei para vocês lá em lógica, vocês já devem ter isso mais ou menos na cabeça, lógica não, lá em construção de algoritmos, é que quando eu tenho uma operação lógica, se eu tenho uma operação lógica e eu tenho dois operandos, se o meu... Deixa eu desenhar, que acho que fica mais fácil. Se eu tiver isso aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e eu vou pôr e, 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 verdadeiro e verdadeiro, falso e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e falso. É o e. Quando a gente está lidando com operação em curto-circuito, o que vai acontecer? Se o primeiro operando já fazer com que essa expressão gere um falso ou gere um verdadeiro, eu não preciso ver o lado direito. Então, veja o e. O e só vai dar verdadeiro se os dois lados forem verdadeiro. Então, vai ser avaliado o primeiro lado, o lado da esquerda. Se esse operando for verdadeiro, aí eu venho executar essa expressão. Então, nesse caso, opa, deu verdadeiro, então eu vou fazer o outro. Aqui, deu verdadeiro, eu vou fazer o outro, vai dar falso e o final da expressão vai ser falso. Olha só agora a diferença. Se deu falso do lado esquerdo, eu nem vou para o lado direito testar, né? Então, eu ganho aí, vamos dizer assim, né, em execução. Eu não preciso vir aqui executar essa expressão. Imagina que seja uma expressão grande. Eu não preciso executar ela. Ou uma outra expressão lógica, ou uma expressão relacional.
Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, ali nos slides a gente vai falar sobre isso agora rapidinho, tá? E o ou é a mesma coisa. Vejam, no ou, se eu tiver, vamos pôr aqui, ó, true, 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 false, false, false. No ou, se eu olhei aqui do lado esquerdo e deu verdadeiro, eu nem preciso do lado direito, não é? Porque basta que um dos lados seja verdadeiro. Então o resultado já deu verdadeiro. Se eu olhei aqui e deu verdadeiro, eu não preciso ver aqui que vai dar falso. Porque o lado da esquerda, o operando da esquerda já deu verdadeiro. Enquanto que aqui, quando dá falso, eu preciso obrigatoriamente ver o operando da direita para ver se tem um verdadeiro. Porque se tem verdadeiro, vai dar verdadeiro a expressão. Se tem um falso, aí sim vai dar falso. Então, essa é a ideia da avaliação em curto-circuito, né? Eu paro, não preciso ver o restante, né? Então, dado uma expressão na forma, expressão 1 e expressão 2, isso aqui a gente poderia falar do, quer dizer, vai falar do ou aqui embaixo, o operador da esquerda é avaliado. Se a expressão 1 for falsa, então a expressão 2 não é avaliada e o valor verdade para a expressão composta é considerado como falso. É o que eu acabei de falar. Se a expressão 1 for verdadeira, então a expressão 2 é avaliada. Se o valor se torna o valor verdade, e seu valor se torna o valor verdade para a expressão composta. Então, verifiquei o primeiro, ela deu verdadeiro. Eu vou verificar o segundo. Se a segunda for verdadeira, o resultado vai ser verdadeiro. Se ela for falso, vai ser falso. Então, ela passa a ser o valor da expressão composta. E para o ou é análogo, né? A gente tem a expressão da esquerda, ela é sempre avaliada. E eu só vou avaliar a expressão da direita se ela der falso aqui no caso. Então, se a expressão 1 for verdadeira, então a expressão 2 não é avaliada e o valor verdade para a expressão composta é considerado como verdadeiro, enquanto na outra seria considerado como falso, né? Se a expressão 1 for falsa, então, expressão 2 é avaliada e seu valor se torna o valor verdade para a expressão composta. Então, deu falso na primeira, o resultado da expressão como um todo vai ser o valor da expressão 2. Se ela deu verdadeiro, vai ser verdadeiro. Se for falso, vai dar falso. Tudo bem? Então, curto-circuito. Ah, isso aqui é óbvio, depois vocês podem ler. Template para o código CPL para o E lógico, com avaliação de curto-circuito. Então, vamos fazer um exemplo aqui, só para a gente enxergar. Vamos pôr o fundo aqui transparente. End, né? Vamos ver, vamos colocar aqui então. Vamos falar, isso aqui a gente já vai deixar certo, tá? Então vamos falar que o operando da esquerda deu verdadeiro, deu um true, e o operando da direita deu é o end, né? Deu falso. A gente pode fazer os dois exemplos. Depois a gente pode fazer um exemplo operando da esquerda falso, que é onde vai dar o curto-circuito, né? Que nem vai avaliar o que está à direita. E a gente pode ter também TT, né? TF, TT, FT, FF. Então vejam, emite código para o operando da esquerda. Deixa o resultado no topo da pilha. Então vejam, se eu tenho um verdadeiro, a gente vai internamente lá no assembly, verdadeiro é 0, falso é 1, tá bom? Então a gente tem aqui, vamos colocar em azul, 0, opa, não, 1, 0, 1, 1, 0, 1, opa, contrário, 1, 0, 0, 0. Deixa eu ver se eu não errei. Errei aqui, né, gente? F0, 1, 0, 0. Agora tá certo, né? Tá. Então vejam, para o end, BNZ L1. Então, branch se não 0. Se eu estou operando da esquerda e ele é 1, eu vou fazer o branch se não 0. Por quê? Se eu der o branch aqui, é porque eu tenho que fazer a avaliação do segundo. Então vejam, aqui, opa, perdão, do L1, eu estou vindo para cá, onde eu vou fazer o lado da direita. Se for 0 aqui, isso aqui vai dar falso.
Concorda? Então não dá o branch. Então o que eu faço? Carrego 0 no topo da pilha e dou um branch para L2. Certo? Depois tem algumas notas de otimização aqui, tá? Mas carrega 0 no topo da pilha. Certo, pessoal? Porque a gente precisa colocar isso como falso, né? Porque é o resultado da expressão. Concordam? Se isso aqui deu falso, a expressão inteira é falsa, então o resultado põe o 0 no topo da pilha. Tá? Agora vejam, aqui, o que acontece aqui? Aqui, ó, vai avaliar para cá também, vai dar o branch, né? Aí vai fazer o T1, que vai dar verdadeiro também. E se for falso? Pega isso aqui. Branch non-zero, né? Então, isso aqui é 0. Isso aqui vai dar falso. Opa, perdão. Eu falei certo? Eu tô achando que eu me perdi aqui no meio do processo. Vamos começar de novo? Desculpa, gente. Às vezes a gente acaba ficando... Sempre tem barulho em casa, a gente acaba meio que se perdendo. FT, FF. Vamos colocar os valores aqui, né? True é 1. Eu acho que eu falei certo, sim, mas... Seguro morreu de velho. Vamos falar de novo. 0, 0, 0. Então, a gente estava fazendo o template do código assembly para verificar instruções do tipo end em curto-circuito, certo? Eu só vou avaliar o lado direito se der verdadeiro. Se der falso, eu posso pular, certo? Então, vejam, a primeira aqui, ó. Esse cara aqui é 1. Branch non-zero. Então, eu quero coisa diferente de 0. Se eu emitir e o topo da pilha é um valor que é diferente de 0, que é o 1, que é o verdadeiro, eu dou o branch para o L1, que eu vou ter... Deixa eu colocar outra cor. Verde aqui, ó. Eu vou dar o branch para cá, para eu fazer esse cara aqui. A mesma coisa aqui. Eu vou ter 1 no topo da pilha, diferente de 0, eu dou o branch para fazer aqui. Certo? Agora, e se for o contrário? Se eu tiver 0, o que acontece? O resultado aqui no final, se isso aqui for verdadeiro, o resultado dessa expressão relacional vai ter que ser isso aqui ou isso aqui. Olha lá. Se aqui for falso, esse branch non zero, ele não vai dar o branch, porque vai ter 0 no topo da pilha. Ele vai consumir aquele 0, não vai dar o branch e vai para a próxima instrução. Então, eu carrego um 0, porque esse 0 é esse cara aqui, é esse resultado. Certo? E dou um branch para L2. Por quê? O resultado da expressão é 0, independente do que está à direita. É falso. Então, eu continuo a execução. Entenderam a ideia? A ideia é essa. Se fosse para o ou, seria um pouquinho diferente, né? Acho que deu para entender agora, né? Note que a instrução BNZL é um executado, o valor booleano no topo da pilha é desempilhado. A instrução LCB0 é necessária para restaurar o valor 0 falso da expressão ao topo da pilha. Aqui, né, gente, quando isso aqui não houver o branch. Porque se não houver o branch, a primeira expressão é falsa e o resultado do end é falso. Então, põe o 0 no topo da pilha. Geração de código para instruções. Geração de código para instruções pode ser descrita se mostrar diversos exemplos representativos de modelos ou padrões de código. Agora sim, pessoal, que eu estou falando. Agora a gente vai ver. Agora sim a gente começa a falar das instruções, tá? Modelo de geração de código especifica algumas instruções explícitas e delega porções de geração de código aos componentes alinhados. O modelo para geração de código da estrutura de controle usarão, na maioria das vezes, rótulo para designar os endereços de destino e para desvios. Então, classe Assignment Statement, o que a gente precisa fazer? A gente precisa lidar com a variável que está à esquerda do operador de atribuição e com a expressão que está do lado direito. Eu preciso fazer o quê? Deixar o endereço da variável no topo da pilha,
Depois deixar o valor da expressão no topo da pilha e aí sim emitir instrução de armazenamento apropriada baseado no tipo da expressão. Vou pegar o valor e o endereço e copia o valor para o endereço. Como eu já falei algumas vezes isso, né, durante a aula, né? Então, olha lá, regra gramatical, variable recebe expression. Eu estou falando operador de atribuição, não falei operador igual não, né? Expression ponto e vírgula. Emite código da variável, emite código da expressão e armazena aqui só que aí depende do tipo, né? Aqui para inteiro é uma word, para boolean é um store b, certo? Como que é o código? Emite da variável, emite a expressão e emite um store do tipo da expressão, porque eu quero armazenar o resultado da expressão, que tem um tipo, no endereço da variável que vai estar no topo da pilha. Na hora que isso aqui for desempilhado, né? Na hora que eu der o emit store, eu vou desempilhar o valor da expressão e desempilhar o valor do endereço da variável. É uma lista de instruções, pessoal. É só fazer um for em todas as instruções e dar um emit. Classe loop. Veja lá, qual que é o meu modelo? Eu vou ter o primeiro label, o segundo label, e aí todas as instruções dentro do laço, certo? Às vezes, se tiver instrução exit, coloca. Se não tiver, coloca. E na hora que eu cheguei aqui, não é assim que funciona o laço? Se lá dentro, se na minha expressão ela deu verdadeira, a minha expressão do aquela while, ou se tiver só loop, eu vou ficar repetindo. Se a minha expressão for verdadeira, eu vou entrar aqui dentro e no final de tudo, é assim que o loop funciona, eu dou um branch para L1, venho e fico repetindo isso aqui. Até que uma hora eu saia ou dando falso na expressão do cabeçalho do loop, se ele tiver, ou com a instrução exit que vai pular aqui para fora. Tá bom? Modelo de geração de código para um laço com prefixo while. É a mesma coisa, ó, emite código para avaliar a expressão while, desvia para L2 se o valor da expressão for falso, e aí depois vem as instruções do laço que eu acabei de falar. Funciona da mesma forma. Né? Aqui então vem o código, né, gente, que já vai estar pronto lá no projeto. Emite o label L1. Se a expressão while for diferente de nulo, dá um emit branch falso L2, porque eu quero ir para L2 se ela for falsa. Lembra que tem um emit branch lá? Se eu quero, dependendo do valor disso aqui, eu quero emitir falso. Eu quero ir para L2 se ela deu falso. Faz a emissão de todos os statements que está dentro do for, do laço, perdão, pode inclusive ser outro laço. Emite o branch do L1, que é para voltar para cá, enquanto estiver aqui dentro, e emite o label L2, que é o cara que está fora do laço, que marca o fim do laço. Tá bom? Classe read statement. Read igual a read variável, né? Geração de código para uma variável do tipo integer. Então, aqui, pessoal, é o lance da entrada e saída que já está pronto, tá? Então, vejam, já tem lá, emite o código para a variável, porque eu preciso deixar o endereço da variável no topo da pilha lá. Está exatamente escrito isso aqui. E aí eu dou o getInt que vai, aí sim a máquina virtual vai esperar o valor na entrada, a gente vai digitar, vai dar Enter, esse valor ele vai ser armazenado no endereço da variável. E aí vai depender do tipo, né? GetInt vai ler inteiro, vai armazenar inteiro de forma apropriada, getChar, tarará. Os dois modelos acima são seguidos pelo código que corresponde ao armazenamento do valor que foi lido e inserido na variável. Claro isso, né? Olha lá. Tudo bem? O read só lê inteiro, só lê char, tá? Não precisa ficar, pessoal, isso aqui, essas coisas estão bem autoexplicativas, né? A parte mais enroscadinha eu já falei, tá? O exit, a gente viu que ele tem que dar o branch para L2 se ele for verdadeiro, e se ele não for, ele tem que, o que vai acontecer? Ele vai dar aquele BRL1, lembra lá do loop, ele vai voltar, que não vai fazer parte do exit, né? Então aqui a instrução exit. If, modelo de geração para a instrução if. Então, olha lá, emite o código desviado para L1 se a expressão booleana for falsa. Esse L1 ele pode estar fora ou ele pode ser o início do else. Né? A expressão booleana for falsa. Emite o código para instruções do then. Então, vem todas as instruções depois que fazem parte do corpo do if.
e aí eu dou o BRL2 porque eu vou pular para fora. Se der, ah, é verdade, ó. Se for falso, aí eu pulo para L1. Se eu não ter else, se eu não tiver, eu não ter não, se eu não tiver o else, eu não vou ter essas linhas aqui. Eu vou ter o primeiro label e o segundo label. Certo? Por quê? Se der falso, eu desvio para L1, já vou ter o L2 depois. E se tiver o else, na hora que eu desviar para L1, eu vou ter as instruções do else aqui. E, é claro, podem ter os else ifs aqui dentro também. Tá? Do else if é parecido, né? Emite o código desviar para L1 se a expressão booleana do else if for false. Então, eu vou sair desse bloco e emite o código para a instrução do else if e depois eu dou um BRL2, que na hora que eu termino, eu tenho que pular todos os else ifs que aparecerem de novo. Eu tenho que vir para cá, ó. Imagina que eu tenho um monte de else if aqui, eu tenho que pular para L2, tá bom? Para sair, né? Assim que funciona o else if. Agora, só um detalhe, pessoal. O montador, né, ele traduz a linguagem de montagem simples para código de máquina, isso aqui a gente já falou várias vezes, né? E o disassembler, que é o desmontador, até um neologismo que eu acho, nem sei se essa palavra deve existir porque existe, né, o desmontador, a desmontagem, né? O disassembler, que é o desmontador, é um programa que traduz a linguagem de máquina, arquivo binário, de volta à linguagem assembly, arquivo de texto. O disassembler da CVM é fornecido na classe edustatel CVM disassembler. A gente ainda não está usando essas coisas, tá, pessoal? Mas vocês já poderiam. Na verdade, vai fazer sentido usar depois aqui desse projeto, porque você vai ter um assembly válido para CBR0 e você poderia usar um assembler que vai gerar código binário e você pode pegar esse arquivo de binário e passar pelo disassembler para ele gerar o código assembly de volta. É uma coisa que eu vou fazer, que eu pretendo fazer, não sei se eu vou conseguir, não sei se, não é caso de conseguir, não sei se vai dar tempo, é montar uma ferramentinha do compilador. Então, para você poder digitar código, mandar rodar, ver a pilha trabalhando, fazer essa execução passo a passo e ver as coisas acontecendo, colocar o disassembler lá, se você quiser ver o código que foi montado e assim por diante. Mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Não sei se vai dar tempo. Então, pessoal, aqui só para terminar, né, um exemplo de geração de código. Isso aqui é o código que já foi montado e foi desmontado. Por que está mostrando isso? Porque a gente vai ver que tem algumas instruções aqui que são instruções já otimizadas, que é o assunto da próxima aula. Então, vejam. Declaração de uma variável x do tipo inteiro, variação de uma constante valendo 5, uma constante n que vale 5. Lembra, na hora que a gente for gerar código de constante, esse valor vai ser copiado direto para a assembly. Eu não preciso lidar com a carga daquele valor que está na memória, se ele estiver do lado direito, né? E do lado esquerdo eu não posso usar, porque isso aí vai ser pegar na avaliação de restrições, né? Na análise de restrições. Eu não posso utilizar uma constante do lado esquerdo, uma operação de atribuição. Então, eu atribuo um a x, faço um while aqui, onde eu vou fazer algumas operações e escrevo na tela o valor do x. Então, vamos começar a simulação. Então, vejam, estou aqui no var x integer. Então, eu só tenho uma variável. Se eu tivesse mais de uma variável aqui, esse valor 4 seria maior. Se eu tivesse 5 inteiros, esse aqui seria um 20. Para cada inteiro, eu ocupo 4. Na hora que eu faço aquele primeiro passo lá, lembra do program que tem lá o relative address, como chama o método mesmo? Agora eu esqueci o nome do método. Set relative address, acho que é isso. Ele vai calcular os endereços relativos para todas as variáveis e vai gerar esse valor total aqui, que é o quanto que a máquina virtual precisa alocar na pilha para armazenar essas variáveis, e aí cada uma vai ter seu endereço, né? Isso aqui vocês vão ver que vai ser pulado, porque isso aqui não é uma variável, isso aqui vai ser só expandido aqui dentro do código, na verdade no assembly, não no código. Bem, atribuindo 1 em x, olha o que ele faz. O endereço do x, o endereço relativo do x é 0, não é? Eu não tenho mais nenhuma outra variável. Se eu tivesse uma variável y, outro inteiro, depois declarado aqui depois do x, o endereço dela seria 4, e o tamanho 4. Aqui eu só tenho x, que eu sei que o endereço relativo dele é 0. Então, eu dou um load global address 0. O que eu faço? Incremento 1. Olha lá, ó. Aqui está otimizado. Sem otimização, LCD int 1, no endereço de memória 10, deveria ser LCD 1, 1 e a instrução inc no endereço de memória 40 deveria aparecer algo como LCD. Espera aí.
Por que está esse endereço 10? Enfim, aqui está otimizado. Deixa eu deixar aqui em segundo plano, processando aqui. Por que que eu coloquei essa observação aqui? Já eu volto, às vezes faz sentido, tá? Então, vamos continuar. O que está fazendo aqui? Eu estou incrementando 1 no x. O que vai acontecer? Eu dou o load do endereço 0, eu carrego na pilha o valor que está no x, eu incremento 1, olha lá, ó, perdão, opa, aqui é incrementar 1 mesmo, que seria correspondente a carregar na pilha 1 e adicionar, e aí ficaria o resultado, e aí eu dou um store w, que aí eu vou dar o store no endereço da pilha, tá bom? Tudo bem? Então, carreguei o endereço global 0, que é todo o valor mais o zero, todo o que o programa está ocupando mais o zero, isso não importa para a gente o que vai dar, carrego 1 no topo da pilha e dou um store, certo? Carrego 1 e somo, na verdade, porque isso aqui é um incremento de 1, que seria isso aqui, ó, LCD int 1. E a versão otimizada já é LCD int 1 já direto, tá? Que ele já faz essa soma, ele já engloba essas duas operações. E aí armazeno no x, o x passa a valer 1. O endereço onde o x está acaba carregado o valor 1 lá dentro, tá certo? Próxima instrução. Então vejam, olha lá, ó, tô dando um while, eu tenho x menor ou igual a n, loop. Lembra lá o que ia acontecer? Faço a carga do endereço no topo da pilha. Agora sim, eu carrego o valor que está lá, que é 1, né, que é o que a gente acabou de ver. Eu estou falando de incremento ali, né? Mas na verdade, isso aqui não é bem incremento, isso aqui é carregar 1 na posição, né? Tô falando, o incremento é aqui, ó, olha lá, falei besteira. Então, ou seja, pus o endereço global no topo da pilha, que é o endereço relativo do x mais o endereço que o programa está ocupando, carrego o valor que está ali, carrego 5 no topo da pilha, lcdint 5, e comparo. Por que esse lcdint aqui? Esse 5 é exatamente esse const daqui, ó. Eu acho que eu até vou trocar a cor, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Vamos pôr um verde aqui, ó, né? Para ficar claro que esse 5 está vindo daqui, tá bom? Porque é o n, né, ó. Vamos colocar o n, vamos colocar ele verdinho aqui também, ó. Todo mundo verdinho. Certo? Compara os dois e aí é aquela história, lembram? O que ele vai fazer aqui? Ele quer que isso aqui, se isso aqui der falso, eu quero pular. Se der verdadeiro, eu quero continuar. Se eu comparei e se o valor for maior que zero, ou seja, esse cara aqui é maior que esse, ou seja, isso aqui deu falso, eu dou o branch para o 23. 23, tô achando que isso aqui tá errado, hein? Eu não vou voltar para cá, né? Não vou comparar de novo, né? Enfim, depois eu confiro, gente. E aí, o que vai fazer? O próximo passo. Opa! Vai fazer incremento. Olha só o que acontece. Isso aqui, eu estou pondo o endereço global desse x aqui no topo da pilha. Agora, a linha 34, 39, 40 e 41, 40, perdão, é fazer isso aqui. O que está acontecendo? Eu carrego o endereço do x de novo, carrego o valor que está naquele endereço. Então, se o x estiver valendo 3, por exemplo, carregou um 3. Como é um mais 1, o otimizador, isso aqui já é o código, isso aqui já é o código desmontado, né? E já foi otimizado pelo otimizador. Ele viu que isso aqui é um incremento. Então, se o x está valendo 3, ele vai incrementar o valor que está no topo da pilha para 4 e vai armazenar em x. Esse cara aqui. Certo? Então, o x passa a valer 4. E isso aqui continua repetindo, porque eu dou um branch menos 30, lembra? Aqui, esses valores numéricos aqui nos branches agora são os endereços, né? Dou um branch menos 30.
42 menos 30, quanto que dá? Dá 12. E 12 é justamente o endereço do início aqui, ó, né? Onde eu faço a carga do x, onde eu faço a carga do y, e eu comparo. Só esse 23 que eu estou achando que está errado, porque se der falso, eu tenho que cair aqui no 47, ó. Né? Eu vou conferir isso, porque se deu falso, eu quero pular para fora. Então, eu tenho que cair aqui no 47, né? Porque é aqui que vai voltar. Então, aí eu imprimo o LDC string vai mostrar direto vai carregar a string x espaço igual espaço na pilha. Isso aqui, essa função putString vai desempilhar e vai mostrar. Vamos continuar a execução, né? Lógico, né? O end loop é o br-30. Se não, né? Sempre vai para lá, né? E aí, essa aqui é a parte que eu vou mostrar na tela, né? Põe na pilha essa string, mostra ela, carrega o endereço do endereço, calcula o endereço global usando o endereço relativo 0, carrega no topo da pilha. Então, vai usar o topo da pilha que está no endereço para carregar o valor que está naquela posição e colocar no topo da pilha. Imprime um inteiro, imprime um pulo de linha, porque o writeLine ele sempre pula a linha, né? E aí dou um halt para terminar, certo? Só aqui, pessoal, eu estou achando que esse BG aqui, só que não vai dar tempo de eu conferir agora. Deixa eu anotar aqui, conferir BG23. Vamos pôr aqui na simulação. Entenderam? Porque se aquilo ali deu falso, se isso aqui deu falso, eu tenho que sair, né? Eu não tenho que ir para o 23, eu tenho que justamente ir para o 47, né? Que é a minha próxima instrução. Eu vou conferir isso, tá bom? Depois eu falo para vocês. E isso aqui, ó, sem otimização, instrução de endereço de memória. Eu não sei por que tá colocando isso, por que tá colocando esses endereços aqui. Eu vou conferir isso aqui também, tá, gente? Eu não lembro o que eu quis dizer com isso aí. Eu fiz esses slides já faz uns 20 dias já. A gente acaba esquecendo, né? Observação da otimização. Conferir isso também. Vou colocar o post-it aqui para eu não me esquecer. Beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Aqui também, né, eu não fui falando, mas vocês devem ter percebido que vai mostrando aqui as instruções que estão sendo executadas no momento, né? E eu coloquei aqui em verdinho nessa parte. Vamos fazer o seguinte, ó. Acho que isso aqui é o suficiente, né? Só esse verdinho aqui é o suficiente. Dá para entender o que é que está acontecendo. Tudo bem, gente? Então, o que é o projeto 6? O que consiste o projeto 6? Vocês vão implementar os métodos emit das classes da ST. De novo, a gente já tem isso organizado, tá bom? Eu vou abrir o template aqui, ó. Isso aqui é coisa da palestra. Close. Eu nem mostrei, na verdade. Aqui. Nossa, olha quanta disciplina que eu já dei. Aqui. Aqui. Geração de código. Aqui, pessoal, como sempre, tem esse arquivo explicando e vocês vão ter que mexer nessas 4 classes aqui. O restante já está tudo pronto. Então, na Multiplying Expression, dá uma olhada na Adding Expression, como funciona. Negation e Not, dá uma olhada no slide, que a dica está lá, como funciona. E o WriteLine, pensa que o Write já está pronto. Essa é a principal dica. E aí, vê o que tem que fazer. Tá bom? Todas essas 4 classes aqui. Uma coisa que eu mudei, que nos outros vídeos eu acho que não estava mudado, pessoal, um projeto estava dependendo de outros. Na verdade, era o projeto do compilador, o projeto da máquina virtual e o projeto do scanner. O que eu fiz? Eu não sei se foi uma decisão muito boa,
porque agora eu gerei uma tonelada de código duplicado, mas eu achei que ficou menos propenso a dar problema assim. E agora que está tudo organizado, já acho que não vou ter muito problema não vou ter dor de cabeça. Eu até pensei numa outra alternativa de compilar os projetos e incluir os jars aqui, ao invés de depender de projeto. Mas aí eu fiquei pensando, vai que o aluno quer dar uma olhada no código, né? Então agora está tudo dentro do projeto, não tem mais biblioteca aqui de dependência de projeto. É só a biblioteca do JUnit mesmo, que é a parte de teste de unidade, tá? Então, cuidado, por que eu estou falando isso? Porque agora tem um outro pacote AST aqui, só que é um pacote AST do Assembler, tá bom? Não é nele, é no cprl.ast. Então, quem que vocês vão ter que mexer? É no Multiplying Expression. E, de novo, a gente segue. Tem algumas dicas aqui no meio do código, tá? No Multiplying Expression. Olha lá, é a nossa implementação, como vocês estão acostumados a ver. As duas de negação, as duas que invertem, né? O negation que vai inverter sinal e o not que vai inverter o valor boolean. Então tem que implementar as duas. Geração de código, tá? Tem a dica lá no slide. E a writeLine statement, que é, de novo, o que tem que fazer. Lembra que a writeLine, ela é um write um pouco diferente, com um pulo de linha no fim, né? Então tem aqui, ó. E o write já está pronto também. Tá tudo pronto. Só o writeLine vocês precisam implementar. Então pensa um pouquinho, dica, né? Como que eu invoco a versão do método da superclasse? Pensa aí, tá certo? É coisa do Java, né? Tudo bem, gente? Só para a gente dar uma perspectiva aí do que vai acontecer no próximo projeto, nas próximas aulas, eu vou falar de otimização na próxima gravação, que na verdade essas otimizações estão implementadas dentro do Assembler, a gente vai precisar mexer com isso, mas eu vou falar aí, vou falar sobre as coisas que existem, o básico, né? E o que tem no Assembler que está pronto. E depois, essas coisas aqui vão sumir já, tá? No nosso último projeto, a gente vai precisar mexer em 4 ou 5 classes, que é na classe Variable, na Return, na Procedure Call, na Procedure Declaration e na Function Declaration, que é a parte de arrays e subprogramas, tá? E aí a gente vai ter, vocês terminando isso aqui, vocês já têm assembly funcional, desde que não se use funções e subprogramas. E arrays também, tá? E no próximo projeto a gente fecha a linguagem. Por isso que eu estou falando, eu acho que é importante a gente ver tudo, tá? Então eu estou achando que não vai ser opcional. Tudo bem, pessoal? Então, deixa eu limpar aqui. Eu não, é toque, né? O toque é complicado, a gente fica fazendo coisa que não precisa. Tudo bem? Eu abro os projetos, eu limpo o projeto. Abro o projeto, limpo o projeto. Tudo bem, pessoal? Então, eu acho que é isso. Eu vou gerar esse arquivo aqui de novo e já vou subir tudo para o YouTube. Beleza? Deixa eu parar a gravação aqui. A aula ficou um pouco grande, né? 1 hora e 20, mas tá bom. Falou, gente. Abração.